toda segunda-feira, agora em diante, nós teremos 7 aulas sobre a Terra-média. Então, segunda-feira, marca aí no seu calendário que a gente vai ter essas aulas. Esse mês, esses 2 meses, a gente vai falar bastante sobre Tolkien. Então, se você se interessa, venha, se inscreva, que é justamente sobre essa parte em que Sócrates começa a censurar os mitos, né? Ele começa a ver, tipo, os deuses estão sendo representados aqui como intemperados, como o Zeus está aqui agindo de maneira adúltera, está agindo de maneira, né, de ficar interpretando uma coisa que ele não é. Ele critica até a arte, né? Tipo, poxa, as pessoas devem estar imitando coisas que não são. Né? Ele começa a questionar essas coisas. E fica parecendo muito que ele está, né, propondo uma espécie de estado totalitário, com a censura e tal. Mas se você deixa isso de lado e você olha para a maneira de retratar a divindade, é quase como se ele já estivesse reconhecendo que Deus, para ser Deus, ele tem que ter os predicados que a gente no cristianismo reconhece dele, né? Ele não pode ser um cara que fica enganando a galera, ele não pode ser um cara, né, e um guerreiro que esteja, alinhado com a divindade, né, próximo à divindade, como Aquiles, né, que tem sangue da divindade nele, né, não faz sentido que ele seja assim, né, destemperado, cruel, né, injusto. Isso. A gente tem que justamente ver o contexto. É algo que eu sempre digo, assim, os diálogos de Platão não são tratados como se fossem textos de Spinoza que seguem o método geométrico e tal. Eles têm sempre contextos. E o contexto da República é um contexto pedagógico. Quando ele entra nessa questão, ele entra em questões pedagógicas. E algo que até salva Platão dessas críticas que você mencionou, é que tem um dado momento, eu não lembro qual é o livro, mas em um dado momento ele diz assim, que essas questões, elas podem ter um sentido alegórico, só que por serem alegóricos, simbólicos, nem todo mundo vai ser capaz de entender. Então, é como se ele dissesse assim, que para uma pessoa versada, intelectual, etc., ela vai se beneficiar lendo essas narrativas. Por exemplo, uma coisa é eu acreditar em Zeus e que Zeus trai todas essas coisas. Outra coisa é eu ler e entender simbolismos ali, como os neoplatônicos também analisam. Quando os neoplatônicos vão analisar esses deuses de forma simbólica, eles dão explicações maravilhosas, inclusive até pro Urano como o estuprador. Porque o Urano era um deus que estava ali unido com Gaia. No início, Gaia queria, só que eles começam, né, a ter relações sexuais incessantes, e como o membro de Urano está sempre lá, não há espaço para que os filhos nasçam. Ela vai ficando grávida e os filhos não conseguem nascer. Aí é quando há, né, uma revolta, uma castração de Urano e tudo mais, para que esses filhos possam nascer. Se você olhar isso e ser sua crença, pô, o Deus, o que é o pai dos deuses, basicamente, ele é um estuprador. Isso seria um absurdo teológico você acreditar nisso. Uhum. Mas se você for entender simbolicamente, tem um outro sentido, que é o quê? Urano como céu, ele seria a forma. Ele seria a eternidade. E a eternidade, ela é ilimitada. Então, a eternidade quer sempre criar. Gaia é matéria. A matéria é o oposto, ela é limitada. Então, ela quer gerar, mas ela tem um limite. Por exemplo, eu posso pensar agora em ter 1 milhão de filhos e sair dando nome. Pedro, Tiago, João, Marcos, não sei quem, não sei o que lá. Só que eu só vou poder engravidar de um ou alguns gêmeos, trigêmeos, etc. por vez. Eu não vou poder engravidar de 1 milhão de filhos. Então, a matéria ela é limitada. Então, isso é que representa essa vontade de união entre Urano e Gaia. Inicialmente, o Urano quer criar, a Gaia quer gerar, os dois estão aqui copulando e tá tudo certo. Chega uma hora que o infinito e o finito não conseguem mais. E aí, a tensão. E essa tensão gera o quê? O reinado de Cronos, que é o tempo. Sim. O tempo é justamente a tensão entre a eternidade e a materialidade.
O tempo tem algo de fascinante, que é o que nos dá liberdade. O Cronos, ele tira os filhos do ventre, né, da Gaia, dá liberdade, mas ele é o que nos devora, porque ele tem uma limitação, ele vai nos engolir. Então é essa liberdade de nascer, mas o absurdo de morrer. E aí o Cronos faz o quê? Ele come os filhos dele. Veja que se você tiver a crença literal de que o outro Deus que veio ficou comendo os filhos, etc., comendo no sentido não sexual, mas no sentido físico. Antropofágico. Exatamente. Teofágico, né? Eita, é. Teofágico. Seria um absurdo. Seria um absurdo ter aquela crença. Mas se você colocar num sentido de entender o que é o efeito do tempo, as coisas vão fazendo sentido. Então, Platão, ele não fala isso explicitamente, mas tem essa passagem que dá abertura e que a tradição platônica vai receber assim. Só que quando você pensa num sentido pedagógico, ele está falando qual vai ser a formação daquela criancinha ali, que vai precisar virar uma guerreira, etc. Aí você vai entendendo essa censura muito mais do que nesse sentido político, nesse sentido mesmo como se fosse um pai que vai dar se teu filho, quando tiver 18 anos, quiser ler o absurdo que foi, isso é uma coisa, espero que tenha maturidade para entender. Agora, uma coisa é uma criancinha que está se formando agora, fica lendo histórias terríveis. Então, ele está se preocupando em quais são essas ficções nobres que vão conseguir formar a alma, para uma alma ser temperante, para uma alma ter essas 4 virtudes, né? Buscar sabedoria, justiça, temperança, força, para buscar ser um guerreiro. Aí não é bom que essa alma tenha como modelo máximo Aquiles. Entendeu? Perfeito, perfeitamente. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.